Você reconhece quem são esses dois que aparecem na imagem? 2 anos depois, nossa equipe voltou à casa da família Schlosser para conversar com a Nara, a menina que é apaixonada por bichos e tem um boi de estimação. Quem ainda não conhece essa história, vai conhecer hoje porque vale muito a pena. Numa entrevista ele cresceu mais, daí ele começou a aprender que se ele obedecesse ele ganhava um pouquinho mais de ração, um agrado a mais, um cilinho a mais. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição, também é destaque. Depois de se tornar o pesadelo da última safra, agricultores trabalham de forma preventiva para reduzir estragos pela cigarrinha do milho. Nós recomendamos já na fase de palito ou de primeira, segunda folha, uma aplicação de inseticida para controlar percevejo e também já controlar a cigarrinha se ela esteja presente. Água-pé para tratar peixes, uma dica simples que pode baratear os custos de produção. O Vale Agrícola dessa semana vai falar de tradição polonesa. Foram eles que trouxeram a agricultura para essa região. Também vamos falar dos costumes, da língua, da religiosidade e de uma bebidinha muito especial. E depois do sucesso da rosquinha de coalhada, a Grace vai ensinar mais uma delícia. É rocambole recheado com doce de leite. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. A cigarrinha do milho foi o principal pesadelo dos agricultores na última safra. Muitos perderam 100% da produção. E para evitar que isso aconteça novamente, o trabalho preventivo é essencial. O milho está pequenininho, mas o cuidado do agricultor na lavoura é constante. Ora pulverizando, ora de olho nas fitas adesivas espalhadas por todo lado. Seu Osni tem 17 hectares do grão no município de Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí. E começou o trabalho cedo para evitar prejuízos com a cigarrinha. Preocupações nós temos, né? Porque a gente já vimos a lavoura ano passado, mas é perdida aí. Na minha não deu, mas a gente está preocupado para ver se não dá esse ano. Nestas imagens de drone feitas na última safra é possível ver algo diferente na lavoura. Manchas de cor vermelha puxadas para o vinho em meio ao verde do milharal. Cenário que foi visto em muitas propriedades de Santa Catarina e que pegou agricultores de surpresa, trazendo prejuízos milionários. Produtores com históricos de colher uma média de 12 toneladas do grão, colheram no máximo 2 a 3 toneladas. Tudo por conta do inseto pequeno de apenas 3 milímetros, mas que faz grandes estragos. Ela tem se mostrado muito agressiva quanto à densidade populacional nesses plantios mais do tarde, né? Mas não que os primeiros plantios estejam escapes, porque a gente percebe, né, nos monitoramentos a constante presença da praga, mesmo no período de inverno, mesmo com todas essas geadas, essas temperaturas mais baixas que ocorreram nos últimos meses, a praga está presente. A cigarrinha é um inseto sugador e tem o potencial de raspar o tecido celular para se alimentar do suco que sai da seiva da planta. O grande problema aparece se ela estiver infectada pela virose molicute, que é causadora do enfezamento, problema bem conhecido dos produtores, que causa a morte precoce da planta, tombamentos e, consequentemente, redução de produtividade. O dano em si da praga, como sugador em densidade populacional mais baixa, não é tão grave, né, mas sim a transmissão das viroses e das bacterioses, que são os molicutes. Doenças que podem ser facilmente migradas e reproduzidas, já que a cigarrinha tem capacidade de se deslocar a longas distâncias, podendo chegar a 30 quilômetros em temperaturas normais e até mais, se tiver fortes correntes de ar.
fato que preocupa os produtores e técnicos da área. Santa Catarina ela tem uma janela de plantio de milho muito grande, então nós estamos muito próximo ao litoral, por exemplo, que planta milho 365 dias por ano. Nós temos na nossa região, no Vale, também um plantio muito forte de milho safrinha, pós-cebola, pós-fumo, que nos traz plantas guachas ou plantas de milho no pós-colheita até o setembro, como agora, a gente está no mês de setembro, a gente tem ainda a presença de planta de milho verde atravessando todo o inverno. Então ela vai ficar ali se multiplicando, só aguardando o plantio da próxima safra para pegar as lavouras comerciais. A cigarrinha já é relatada no Brasil desde a década de 70. Segundo engenheiros agrônomos, desde 2015 a situação se tornou mais grave no Brasil central. O que pode vir a ser novamente um agravante nesta próxima safra é o combo de clima quente e seco. Vão fazer que o ciclo biológico da praga se acelere. Então ele vai fazer mais ciclos, mais, ovoposições, mais cigarrinhas presentes na área. Infelizmente ainda não existe uma receita milagrosa que acabe de vez com a cigarrinha. Mas algumas ferramentas podem ser usadas pelos agricultores para diminuir a proliferação nas lavouras. Antes de qualquer manejo, é importante monitorar a área com estas fitas amarelas que atraem o inseto, para identificar se há ou não a existência da praga na área recém-plantada. Pensando na orientação dos produtores, a Cravil criou uma cartilha informativa sobre as pragas e doenças do milho e como fazer o manejo corretamente. Dentre elas, a eliminação das plantas guaches no inverno. É muito importante que o produtor elimine essa planta no vazio, digamos, sanitário que a gente deve ter para a cultura. Um segundo fator, é muito importante que ele observe a tolerância genética dos materiais que ele está plantando. Existe muita diferença de híbridos mais sensíveis e menos sensíveis. Um terceiro fator muito importante é que essas sementes sejam tratadas com inseticidas específicos para controle nessa fase inicial da praga. Como os híbridos possuem diferença de enfesamento, a recomendação é que se faça um manejo através de inseticidas químicos e biológicos, desde o tratamento de semente até o milho atingir 8 folhas. O José Augusto representa uma das empresas que tem elaborado produtos para combate da cigarrinha. O inseticida biológico vem se destacando por ter uma formulação com boa aplicabilidade, baixa dosagem e pouca toxicidade ao ambiente e também ao produtor. O Flycontrol, por ser um inseticida microbiológico, quando ele entrar em contato na aplicação, quando o produtor aplicar ele na lavoura, ele vai colonizar esse inseto e a partir da esporulação, ele vai causar uma reintrodução do princípio ativo no ambiente, o que vai favorecer um residual na aplicação. Então, por isso que a Simbiose recomenda o uso do produto biológico juntamente com um químico, para o químico dar aquele primeiro choque e o fisiológico continuar controlando a praga por um período maior. A ideia é fazer com que os insetos que migram de outras áreas, mesmo após a última aplicação na planta, também entrem em contato com o produto e sejam controlados. A recomendação é que seja aplicado 300 ml a cada hectare. Nós recomendamos já na fase de palito ou de primeira, segunda folha, uma aplicação de inseticida para controlar percevejo e também já controlar a cigarrinha se ela esteja presente. O produtor monitorando, vendo a presença da praga, nós recomendamos pelo menos 4 aplicações de inseticida com intervalos de 10 a 12 dias, até chegar a 8, 9 folhas. A intensidade de mais aplicações ou menos vai depender do monitoramento. Então, aqueles materiais também mais sensíveis que o produtor sabe que tem uma tolerância menor, ele deve fazer uso talvez de até de 1 a 2 aplicações a mais com intervalos mais curtos. Sabe aquele ditado? Quem avisa, amigo é? A preocupação para esta safra é grande e por isso as orientações não são à toa. A gente imagina que a gente tem um cenário muito parecido, porque nós vamos ter mais um ano de seca, de laninha, temperaturas mais altas, e nós vamos ter também já uma presença da praga, né? Nós observamos agora com o monitoramento, com as bandeirinhas e tudo mais, que a praga está presente. A aplicação do produto não se torna tão alta comparado com um químico, por exemplo. Mesmo tendo que utilizar os dois juntos, o custo-benefício vai ser bem bom para o produtor ainda, né? O resultado vai depender do manejo adotado pelo produtor. Se forem seguidas as recomendações, é possível sim ter sucesso no controle. Agora estou passando não o biológico, a hora que ele estiver maiorzinho.
evitar para ver se não dá, né? Baratear os custos é o desafio de qualquer agricultor. Por isso, você vai ver agora como o aguapé e a zola podem reduzir os custos na produção de peixes. É a dica Vale Agrícola. Bom, meu nome é Paulo, nós estamos aqui na cidade de Rodeio, nós somos produtores de peixes, de tilápias, usamos o aguapé como suporte na produção. Nossa produção é consorciada com ração, aguapé e azola. A azola é uma microplanta aquática e ela tem micro raízes, né? Então isso favorece a alimentação dos alevinos. Durante um mês eles se alimentam basicamente da azola, eles já atingem ali umas 30 gramas e tal, e já conseguem comer o aguapé. Nas raízes ele tem plâncton aderido, isso favorece a alimentação dos peixes. Também tem fibras, né, e minerais, e um pouco de proteína. Mas ele é riquíssimo em proteína nas folhas. Ele chega a ter 25% de proteína. Isso é maior que muitos... Carne de frango, por exemplo, tem menos proteína do que o aguapé. A gente tem duas variedades de aguapé e a azola. A variedade em rama, que é essa mais alta ali, que usa preferencialmente ela para adubo, e essa menor para alimento, para alimentar o peixe. Também como adubo, o excedente vai para adubo, mas a gente prioriza a menor para alimento, que favorece a alimentação do peixe, porque o outro a folha fica muito alta e o peixe não alcança. Essa folha fica na flor da água e o peixe consegue aí se alimentar, né? E segue com o aguapé e a azola dentro da lagoa, em quantidades pequenas, porque se você põe demais, ele ocupa a área da lagoa e acaba competindo com o peixe. Então, se insere o aguapé na lagoa e não se deixa ele proliferar. A gente vai colocando o aguapé na medida que o peixe come, e isso vai dando suporte a ele na alimentação e impedindo que a água se suje também por excesso de ração, né? Porque você complementa, você oferece a ração e mantém o aguapé na lagoa. Na medida que os peixes vão se habituando e comendo mais aguapé e crescendo, você vai reduzindo a ração até o ponto em que, quando ele atinge 500 gramas, você pode suspender a ração ou oferecer para ele só um estímulo, oferecer para ele, digamos, para 10 mil peixes, você pode dar um balde de ração por dia ou dois, que é quase nada, é praticamente nada, que serve apenas como estímulo para o peixe abrir o apetite e atacar o aguapé, porque o aguapé é uma planta sem muito sabor, enfim, e a ração tem um apelo muito forte porque é feito com proteína de origem animal, tem cheiro forte e tal. Então o peixe acaba sendo estimulado pela oferta dessa pouca ração e passa a atacar mais o aguapé e comer o aguapé com mais avidez. As nossas tilápias, elas não é aquele peixe gordo demais e sem lombo, é ao contrário, é um peixe que tem um lombo largo, ele tem muita carne e pouca gordura. Quando nós produzimos o nosso filé aqui, não há cheiro. O peixe ele tem as vísceras brancas ou transparentes. Então não é aquela gordura amarela, aquele cheiro forte. É um peixe muito leve e saudável. Nós conseguimos, com esse consorciamento, redução de até 50% do custo final da produção de peixes. Eu consigo produzir no mesmo tempo do sistema convencional. Ele oscila um pouco, um mês a mais, um mês a menos, vai depender de quanto de ração eu vou dar no complemento. Se eu não quero investir muita ração, eu mantenho ele com aguapé e só o estímulo de um balde, 2 de ração por dia para esses 10 mil peixes. Em questão de 8 meses a 10 meses eu consigo um peixe de 800 gramas ou mais. Daqui a pouco a gente volta com a série Nossa História, a tradição polonesa. Nós vamos para um município gaúcho que ainda respira as heranças dos colonizadores. Um museu com antiguidades, as danças e músicas. Um aperitivo típico, o mientufka. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio.
Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Você já imaginou qual é o seu lugar no mundo? Um local que te conecte às suas raízes, que te inspire liberdade e abrace seus sonhos, que te presenteie com a experiência mais marcante da sua vida. Conheça as Chácaras Lamartina. O seu lugar no mundo. O Brasil é formado por vários povos, entre eles os poloneses, e aqui no país está a terceira maior colônia deste povo fora da Polônia. São quase 2 milhões de descendentes e ainda tem cidade que preserva estas tradições. Confira na reportagem. Dzisiaj ja jestem w jednym mieście, gdzie się żyje, jak się żyło 100 lat tam w Polsce. Talvez o meu polonês não esteja tão bom, mas eu disse que eu estou num pequeno município onde as pessoas ainda vivem, como era há 100 anos lá na Polônia. E a gente vai conhecer um pouco de como são os costumes poloneses. O município é Dom Feliciano, a 170 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, carinhosamente a pérola da cultura polonesa. São 15 mil habitantes que vivem, em sua maioria, da agricultura e plantio do tabaco, como na casa da Zélia. A lavoura passa por gerações e é base da economia. A agricultura para nós é a base, desde os tempos dos avós, dos antigos colonizadores que vieram da Polônia, como tipo do meu avô, o pai dele veio pequeno aqui para Dom Feliciano. Daí começou, né? A princípio meu avô plantava milho, feijão e naquela época era tudo transportado de carroça. Aí com o tempo foi evoluindo, né? Passar dos anos aí veio a fumicultura. Grande parte dos moradores da cidade são descendentes de poloneses. A primeira leva veio em 1891 e fundou uma pequena colônia. Muita gente não sabe que esta rua, a principal da cidade, já existia naquela época. Antes aqui existia uma colônia francesa, aqui no Feliciano, na qual existiam entre 30 e 40 famílias aqui até 1880, 1889. Eles saíram. Em 1891 chegou um navio no Porto de Salvador, no Porto de Santos e no Porto de Porto Alegre. Esse em Porto Alegre chegou os polacos que pararam em Mariana Pimentel. Uma parte subiu lá para São Miguel, para aquela parte lá das Missões, e uma pequena parte desceu aqui para Dom Feliciano, que é onde a gente está até hoje. Logo na entrada está a Casa da Cultura do Imigrante Polonês. A arquitetura lembra as casas do sul da Polônia e foi construída no centenário da imigração. Aqui dentro estão objetos que os primeiros imigrantes usavam: camas para adultos e os bebês feitas em madeira, as lamparinas, as porcelanas, os brinquedos e as penteadeiras antigas. Com os imigrantes poloneses veio também a tradição da agricultura, onde o município se desenvolveu na sua base econômica até hoje. E por isso alguns objetos do museu são destaque. Olha, como as ferramentas primitivas que se usava na atividade. E para as donas de casa, passar roupa não era uma tarefa tão simples assim. O ferro era esse aqui, ó. A gente abria, colocava brasa, aí fechava, travava aqui e depois, ó, força no braço para deixar a roupa bem passadinha. Os objetos contam a história, mas é preciso mantê-la entre os jovens. Algumas atividades estão paradas devido à pandemia. Há alguns anos, um documentário mostrou como funcionava o grupo Solidarność, de danças.
o terno de reis, que canta músicas típicas, a arte de pintar os ovos de galinha na Páscoa, o pisanque, e a religião católica, que celebra Nossa Senhora de Częstochowa, a Santa Negra protetora dos imigrantes, com missas ainda rezadas em polonês. Błogosławiona Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi teraz i na śmierci naszej. Nenhuma árvore cresce sem raiz, a gente precisa manter essas raízes, a gente precisa manter essa parte da cultura viva aqui no Feliciano. O idioma também se mantém. Przeważnie tu ludzie żyją z uprawy tytoniu. Nie wiem, ile to jeszcze będzie trwać, ale zdaje się, że coś się zmienia na tym rynku. O seu Leonardo é professor de polonês. O idioma deriva do eslavo e tem uma mistura do latim pela proximidade com o cristianismo de Roma. Parece um pouco com o ucraniano e o tcheco, e ele garante que não é difícil aprender. O polonês, ele exige mais da pessoa porque é uma língua flexiva. É uma língua que se flexiona tudo, né? Todos os substantivos, todos os adjetivos e numerais ordinais, por exemplo. E se declina, se flexiona, são 7 casos, mas aí tem singular e plural e 3 gêneros. Isso aí você tem que considerar. Você usando as regras não tem problema. As crianças aprendem porque não precisam usar as regras, é mais fácil, né? Mas digamos, ele não é difícil para quem quer. To tak, pan Leon, na mnie rozumiane, dziennikarz jest Polska. Por isso também conhece bem esse aperitivo. É a miętówka. Em livre tradução, a palavra significa hortelã-pimenta. Na tradição, uma bebida que esquentava os polacos. E já está na panela. A Gorete é quem prepara. Açúcar e água para a calda, e no vidro já está de molho a cachaça na hortelã há uns 15 dias. Aí coa, coloca a calda e deixa curtir mais um tempo. A gente faz a cada 15 dias 30 garrafinhas. Às vezes vai mais, às vezes vai menos, mas agora, por último, devido ao frio, acredito eu que seja, tem saído bastante. A Gorete não é polonesa, mas abraçou a cultura e segue à risca a receita. A Polônia tem tradição em boas cachaças. O sabor é característico, leve, agradável e marcante ao mesmo tempo. E qual o segredo? O cuidado no preparo. Eu acredito que é o tempo que fica guardado é que dá o sabor. Quanto mais tempo ficar guardado, quanto mais tempo ficar armazenado, mais gostoso vai ficar. Aí as garrafas da bebida ganham um cuidado especial, com rótulo e um carinho que segue de polonês para polonês ou para quem vem conhecer a cultura no município. A gente tem a nossa queridinha, que o pessoal vem, visita a Casa de Cultura e leva como lembrança. Quando o visitante chega, a gente faz a degustação e é difícil experimentar a miętówka e não querer levar para casa. Eu acho que para nós é um motivo de muito orgulho. Inclusive no nosso museu tem que enquanto a gente estiver aqui, a Polônia vive. Tu precisa de um alicerce. Tu precisa olhar para trás e valorizar o pessoal que fez tanta força para fundar o que isso é hoje, e a gente não pode largar de vez. Olha, a gente não bebe em serviço, mas essa matéria está merecendo uma miętówka. Na zdrowie! E tem mais série Nossa História no Forno. Se você quiser acompanhar nossos bastidores, não esquece de seguir no Instagram. Agora nós vamos para o intervalo curtinho, porque 2 anos depois da primeira reportagem, nós vamos mostrar como estão a Nara e o Pascoal. A gente já adianta, esta amizade permanece, os dois cresceram bastante e a menina está cada vez mais apaixonada pelo trabalho com os bichos. E vai ter rocambole recheado com doce de leite.
campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Gosta de reportagem da roça? Então se inscreva no canal. Fornos Freitas, especialista na fabricação de fornos e fogões a lenha. Está sempre inovando para oferecer os melhores produtos. Forno a lenha, forno com fogão conjugado, discos para frituras, lareiras, fogões a lenha com chapa de ferro fundido, fogões a lenha com chapa vitrocerâmica e visor vitrocerâmico alemão. Fornos Freitas, assados com mais sabor. Há 2 anos nós mostramos aqui no programa uma história de amizade entre uma menina e um bezerro. E daí bateu aquela curiosidade, como será que os dois estão? Nós voltamos até lá, olha aí. Gente, hoje é um dia tão especial. Depois de quase 2 anos, a gente está retornando na casa da família Schlosser, uma família aqui de Pouso Redondo e Santa Catarina, para relembrar. Alguns talvez vão relembrar dessa história de muito amor entre a Nara e o Pascoal, um bezerrinho que na época tinha 8 meses. Hoje já deve passar dos 2 anos. Quem ainda não conhece essa história, vai conhecer hoje porque vale muito a pena. Bora lá! Olá, meninas! Como você cresceu, hein? Cresceu você, cresceu o Pascoal. Muita coisa mudou por aqui, pelo visto, né? Do mesmo, Suiane. Pra melhor, eu espero. Sim, pra melhor. Na reportagem exibida há 2 anos, a Nara tinha apenas 9 anos e havia recém conquistado o sonho de ter seu bezerro de estimação. É que a mãe Daiana vivia prometendo que daria um bezerrinho de presente para a pequena, mas não imaginava que a filha fosse levar o assunto tão a sério. Quando o Pascoal nasceu, os planos de abater o animal precisaram ser repensados. Na última reportagem, a mãe Daiana nos contou que a choradeira foi grande até ela ceder aos pedidos da Nara. A menina não podia nem escutar a palavra abate e muito menos pensar em perder o seu novo amiguinho. Eu fiquei com dó, né, de botar ele pra abate, né, então eu disse, então minha filha, então a mãe vai dar ele pra ti. E para conseguir manter o bezerro na família, a Daiana teve a ideia de resgatar algumas tradições e, consequentemente, trazer mais utilidade para a propriedade. Na época, ela utilizou esse carro de boi antigo que estava guardado no galpão para amansar o Pascoal. De quebra, a Nara e a irmã Ana aproveitaram para se divertir. Deixava ele pisar na cordinha, no cabresto, né? A cordinha do cabresto, para ele aprender que quando pisava na corda tinha que arrastar para trás. Foi aprendendo, daí ele começou a obedecer mais. Depois que ele cresceu, né? Depois da última entrevista, ele cresceu mais, daí ele começou a aprender que se ele obedecesse, ele ganhava um pouquinho mais de ração, um agrado a mais, um cilinho a mais. E não é que ele ficou mal acostumado? Digamos que ele se torna mais prestativo se antes do trabalho pesado tiver um agradinho aqui, um carinho acolá. O importante é que a tática funciona e o que anos atrás não teria utilidade, hoje faz diferença nos afazeres das mulheres da casa. A buscar esterco, a ajudar a mãe a trazer as tábuas, pneu para fazer canteirinho. Ele também ajuda a limpar lá o galinheiro quando tem coisa para jogar fora. Ele leva a ração, os milho. E não foi só o tamanho do Pascoal que dobrou, viu?
O carrinho de boi antigo foi substituído por um novo, maior e ainda personalizado, com o nome da Nara e do Pascoal e a data de inauguração do presente. Procurei na internet, não achei nenhum lugar dizer, tem um carrinho velho para me comprar. Então, meu irmão, como ele trabalha já com madeira, né? Daí ele pegou e tem um primo ali do meu marido, que ele trabalha com, tipo, ele faz móveis rústicos, né? O Michel. Os dois se combinaram, são amigos, e os dois começaram a fazer o carrinho de boi. Eu acompanhei todo o processo, tirei fotos, acompanhemos. Mesmo depois de 2 anos, alguns ainda ousam brincar e pegar no pé da menina. A mãe fala que ele sempre vai ficar aqui até ficar velhinho. O tio fala de brincadeira, que ele tá gordinho, que dá uma filezinha. Mas todo mundo que fala isso, fala de brincadeira sempre. E vocês acham que a Nara pararia por aí? Claro que não. A criação só aumentou. Com a mesma empolgação da nossa primeira visita, ela fez questão de mostrar as novas conquistas, como a ovelha de estimação. É Bido. Ah, o Bido? Bido Neves. Ele tem sobrenome. E quem conhece a Nara há de concordar comigo. Quando ela põe uma coisa na cabeça, é mais fácil tirar a cabeça do que a ideia. O Bidu foi um exemplo disso. Após tanta insistência em ganhar uma ovelha de estimação, o vizinho acabou presenteando com uma. E hoje a menina cuida como se fosse da família. Faz carinho, passeia e até trata o Bidu na boca com o que ele mais gosta de comer. Ele mamava na mamadeira, porque a mãe dele ficou doentinha. Daí não podia mais mamar na mãe dele, daí ele mamava de mamadeira, daí ele já estava mansinho, deu uma manceira de corda. E ele cresceu, agora ele tá com 1 ano e eu acho que 2 meses. E não para por aí. Ela nos levou até o pasto para mostrar o restante dos animais de estimação. Vem, Teri! Ei, 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 ei! Vem, Bob! Ei, 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 ei! E não é que ela sabe todos os nomes de cor? E olha, não são poucos, viu? Essa é a Pantera. Esse é o Nego. Essa daqui é a Aurora. Essa daqui é a Princesa. Essa é a Flora. Essa é uma das várias que ela pegou para criar e a nomeou de Penélope Charmosa, quando ainda era pequena e estava doentinha. É porque quando ela estava doentinha, ela estava fraquinha, né? Daí ela dava bem assim. Daí eu pensei, mãe, ela é muito charmosa, ela é muito modelo. Daí eu pensei, vou dar uma novidade de Penélope. Além disso, ainda tem coelho, galo, galinha, pintinhos, angolistas e até calopsita. Grande parte nomeados por ela e pela irmã Ana, que também tem seus animais de estimação. Eu tenho a Tulipa, a Beleza, o Tom, a Pérola e a Amória. 2 gatos e uma galinha. Paixão que chama atenção em tempos onde a tecnologia fala mais alto desde cedo. Eu vejo o pessoal comentando, incentiva tuas filhas a ter os animais, incentiva elas a ter os bichinhos dela no interior, porque isso é uma vida saudável para as crianças de hoje em dia. É por isso que a Dayana sempre dá um jeito de realizar os sonhos das filhas, que sempre chegam com novos planos. O cavalo é agora que é por causa delas que eu tô querendo, né, adquirir mais um animal para nossa propriedade, né? Que é um sonho meu e delas também, que elas adoram também. E como o Pascoal não deu certo para dar pra montaria, então daí a gente vai adquirir o cavalo daí. Falava, mãe, tá chegando meu aniversário, tu pode comprar esse bicho aqui pra mim? Daí, mãe, tá chegando o Natal, eu quero esse daqui. Eles fazem coisa fofa, daí eu fico muito feliz. Eles são queridos, eles brincam. Não são só apenas animais? Não. O que eles significam além pra ti? Eles me fazem feliz. Muita fofura que ela siga neste caminho. E olha só, depois do sucesso da receita da rosquinha de coalhada, a Grace vai ensinar mais uma delícia. É um rocambole recheado com doce de leite, o melhor de tudo. São poucos ingredientes. Me chamo Grace Carla Ribeiro, aqui de Urubici, da pousada Sítio Rancho Crioulo. Venho trazer para vocês hoje uma receita de rocambole, muito fácil e muito gostoso.
Ingredientes: 6 ovos, 6 colheres de açúcar e 6 colheres de trigo. Então vamos começar com os ovos. Vamos separar as claras das gemas. De 1 a 1, tá, pessoal? Com bastante calma. Não precisamos ter pressas. Agora vamos pegar a batedeira, vamos bater as claras em neve. Relembrando, enquanto isso vamos ligar o forno para já ir aquecendo. Em 150 graus, tá? Porque ele é um bolo muito livianinho. Agora vamos bater as claras em neve. Prontinho, gente. Agora vamos colocar o açúcar, 6 colheres de açúcar nas gemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos bater uns 3 minutos. Então tá certo, pessoal. Já batemos os 3 minutos. Vamos colocar o trigo. 6 colheres de trigo também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu não vou mexer com a batedeira para não desandar a massa. Vou mexer assim, manual, tá? É opção. Quem quiser pode bater na batedeira, mas eu prefiro bater assim, tá bom? Eu bato por uns 30 segundos. Aí já mistura a clara. Batida em neve. Bem levemente, só para um lado, tá? Agora a gente vai untar a forma, tá, pessoal? Untar com bastante manteiga, tá? Para não ter o perigo de grudar. Agora vamos pôr a farinha. Vamos untar bem a nossa forma, para não ter perigo do nosso bolo grudar. É uma massa muito fácil e rápida de fazer. Assa bem, 12 minutinhos, tá assada, tá? Agora vamos acrescentar o fermento, uma colher de fermento. Agora vamos mexer para a gente pôr no forno. Por cerca de 12 a 15 minutos, tá? Fica uma massa muito bonita, bem cremosa, tá, gente? Bem livianinha, sem gordura. Agora vamos colocar o forno de 12 a 15 minutos, tá, pessoal? $150 eu coloquei. Então tá certo, pessoal. Já tá assadinho nosso bolo. Vamos já desenformar ele. Eu já me adiantei, já coloquei o paninho molhadinho, tá? Molhado com água. E sempre eu gosto de colocar também um pouquinho de leite, tá, gente? Agora a gente vira ele, vamos ver se vai desgrudar, né? Tá tudo valendo, mas desgrudou. Eu já me adiantei, tá? Aqui é amendoim. Eu coloquei o amendoim na forma, torrar e passei no liquidificador. Agora vamos passar assim o doce, tá? E é doce de leite, tá? Se tu queres que vaze bastante, tu passa bastante. Mas se tu quiseres ele mais sequinho, aí passa uma camadinha fina, tá, gente? Agora a gente vai enrolando. Agora vamos fazer o nosso acabamento final nele. Que eu vou pegar o pratinho, vamos colocar ele aqui e vamos pegar o doce, da sua preferência. Vamos fazer uma cobertura nele. Vamos pegar o amendoim torradinho, tá, gente? Eu assei ele, ó, daí ele ficou crocantezinho. Pegamos ele e espalhamos por cima, tá? Vai da sua preferência. Se tu quiseres colocar no meio também pode, tá bom? Agora vamos cortar uma fatia para ver como ele ficou. Me candidatei de última hora para ser aprovadora oficial da receita de hoje. Fui aprovada no seletivo e agora... Vamos experimentar. Agora vamos experimentar. Nossa, que massa fofa! Inacreditável. O bolo ainda tá quentinho, o doce de leite tá escorrendo, tem o gostinho do amendoim e a massa fica que parece uma nuvem. Não dá nem pra acreditar que com tão poucos ingredientes essa massa dá Fica certo, tão né? bom.
Fica uma delícia. Façam e depois contem pra gente. Bom apetite! É isso, o Vale Agrícola termina aqui. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais!